Entende-se como Era de Ouro da animação como um período que começou em 1928, com a produção do curta Steamboat Willie, que trouxe a estreia do personagem Mickey Mouse, e se encerrou em meados dos anos 60, numa data ainda debatida pelos estudiosos do tema. Este período foi marcado por um grande crescimento e popularização da indústria de animação, capitaneada pela introdução de novas tecnologias e técnicas, como o som e o uso de cores. Foi nesta época também que surgiram grandes produções animadas, capazes de concorrer ao Oscar, como Branca de Neve, dos estúdios Disney, que elevaram a animação à categoria de arte séria. Neste período também surgiram vários personagens clássicos, conhecidos por mais de uma geração, como o Mickey, Pato Donald, Patolino, Pernalonga, Félix o Gato, Pica-Pau, entre outros. Uma das maiores características da Era de Ouro é que, via de regra, as suas produções foram feitas para o cinema. Os aparelhos de televisão já existiam, mas eram considerados um produto caro e que para muitos não compensavam o investimento. Os desenhos poderiam ser exibidos em sessões de cinema próprias ou antes de longas-metragens, como uma espécie de aperitivo, exibido antes da produção principal, ou ainda como parte de uma programação completa de cinema, que também incluiria filmes e até um cinejornal. Com base nisso, é fácil entender o fato de que a maioria dos desenhos dessa época não eram feitos pensando necessariamente no público infantil. Personagens bebendo, fumando e se envolvendo em brigas físicas e até cometendo crimes eram bastante comuns. Até mesmo temas sensíveis como o suicídio eram abordados. Walter Lantz, criador do personagem Pica-Pau e um dos principais nomes da animação deste período, teria dito mais tarde: "Eu nunca fiz desenho para determinada faixa etária. Apenas tentei fazer desenhos divertidos. É por isso que eles continuam passando e também fazem tanto sucesso em países estrangeiros." Apesar dos pesquisadores ainda debaterem uma data para o fim da Era de Ouro, é um consenso que a partir dos anos 50 e 60 inicia-se uma fase de decadência na animação dos Estados Unidos, por conta da popularização da TV. Neste período, os aparelhos de televisão passaram a ser populares e acessíveis para a classe média. Isso provoca uma crise na indústria do cinema que leva ao fechamento de grande parte dos estúdios de animação. Os animadores não tiveram outra escolha a não ser migrarem para a nova mídia. Além da crise econômica, a popularização da televisão trouxe uma profunda mudança em relação à visão da sociedade sobre as animações. Por serem exibidos geralmente no horário das manhãs ou no início da tarde, os desenhos nesta época passaram a ter uma audiência quase que exclusivamente formada por crianças e adolescentes, já que os adultos normalmente estavam trabalhando. Este fato ajudou a criar a crença de que desenhos seriam uma mídia exclusivamente infantil. Algo semelhante aconteceu com os quadrinhos. Inicialmente, esta mídia estava presente quase que exclusivamente em tiras de jornais, que eram lidas por um público de diferentes idades. A partir dos anos 30, houve a popularização da venda de revistas em quadrinhos ou comic books, capitaneada por histórias de super-heróis, além de outros gêneros como o terror. Esta nova mídia teve um público majoritariamente infantil, o que levou a uma grande pressão de pais, psicólogos, professores e até do governo por mais controle sobre o que era produzido. A resposta da indústria foi a criação do Comic Code Authority, um código de ética que procurava banir qualquer quadrinho que não fosse destinado ao público infantil. No caso das animações, não houve a criação de um código de conduta específico, porém, era um fato que havia por parte das emissoras de televisão uma pressão pela produção de um material mais infantil. Um exemplo deste processo de infantilização é a primeira produção dos animadores William Hanna e Joseph Barbera, conhecidos na época por serem os criadores da aclamada série animada Tom e Jerry, para a televisão por meio do estúdio Hanna-Barbera, recém-fundado pela dupla. Jambo e Ruivão, ou Rough and Ready em seu país natal, era uma série sobre um cachorro e um gato, que, ao contrário dos seus irmãos mais velhos, Tom e Jerry, eram amigos e viviam se ajudando em diversas aventuras. Esta nova série tinha um foco maior no humor textual, ao contrário de Tom e Jerry, que se sustentava mais no humor físico.
Outro ponto importante a se mencionar era que os desenhos produzidos para a televisão tinham um orçamento muito menor que os desenhos feitos para o cinema durante a Era de Ouro. Para efeitos de comparação, no auge da popularidade de Tom e Jerry, o estúdio MGM disponibilizou uma verba média de $35 mil para William Hanna e Joseph Barbera por episódio. Já os primeiros episódios de Jambo e Ruivão contavam com um orçamento de $3 mil. Por conta disso, os desenhos feitos para a televisão eram, em regra, tecnicamente inferiores que os desenhos feitos durante a Era de Ouro. Foi neste contexto que a United Artists entrou de uma maneira inusitada no mercado de animações. A United Artists Corporation foi uma produtora e distribuidora de filmes fundada em 1919 por grandes nomes da antiga Hollywood como D.W. Griffith, Charlie Chaplin, Mary Pickford e Douglas Fairbanks. O objetivo da produtora era permitir que seus fundadores e outros grandes nomes da indústria cinematográfica dos Estados Unidos tivessem mais controle sobre seus trabalhos. Apesar de nunca ter se tornado um concorrente de peso para grandes estúdios como Fox, MGM, Warner e Disney, a United Artists se manteve no mercado até 1981, quando foi comprada pela MGM. Em 1958, a United Artists compra a distribuidora de filmes Associated Artists Productions, mais conhecida como AAP, fundada pelo executivo Elliot Hyman. 2 anos antes, a AAP tinha adquirido os direitos de distribuição de todos os desenhos da Warner Bros., produzidos até o ano de 1948, por $21 milhões. A United Artists, então, passou a licenciar os antigos desenhos da Warner para diferentes canais. Tal empreendimento se mostrou bem-sucedido, pois, como já foi mencionado, muitos desenhos feitos na Era de Ouro tinham uma qualidade superior aos que foram feitos para a televisão daquela época. Porém, estes mesmos desenhos tinham cenas que muitas vezes não eram apropriadas ao público infantil. Como exemplo, podemos citar uma cena do desenho Horton Hatches the Egg, de 1942, que conta a história de um elefante que choca um ovo a pedido de um pássaro. Em determinado momento da trama, um peixe avista o elefante em um barco, então diz: "Bem, agora já vi tudo." Logo em seguida, pega uma arma e dá um tiro na própria cabeça. Cenas como esta foram cortadas das versões para a TV. Os cortes promovidos pela United Artists logo seriam influenciados pelo contexto da época. Nos anos 50 e 60, através de protestos e campanhas bem-sucedidas de boicotes a empresas de ônibus e outros serviços, o movimento dos direitos civis conseguiu importantes vitórias, como o fim da segregação nas escolas por uma decisão da Suprema Corte, uma legislação federal que anulou várias leis racistas nos estados do Sul em 1964 e outra legislação que garantiu o direito ao voto em 1965. Para além da questão legal, a aprovação destas leis refletem uma mudança da visão da sociedade dos Estados Unidos em relação às questões raciais. O racismo explícito, ainda que tolerado por lei, passou a ser bastante mal visto pela sociedade. Empresas dos mais diferentes ramos de mídia começaram a temer a possibilidade de sofrerem o mesmo tipo de boicote que ajudou a pôr fim na segregação racial. Tendo este cenário em mente, não é nenhuma surpresa perceber que alguns cortes promovidos pela United Artists e outras empresas tivessem como objetivo remover o conteúdo racista dos seus desenhos. Um corte deste tipo foi feito no desenho Fresh Hair, de 1942, onde existe uma cena de Pernalonga e Hortelino com os rostos pintados de negros cantando uma música chamada Camptown Races, que tem suas origens em shows de menestrais. Fantastic, isn't it? Going to run all night, going to run all day. I'll bet my money on a buck tonight. Somebody's there one day. Pode-se notar que, como regra, a United Artists procurava apenas eliminar o trecho específico do desenho que poderia provocar controvérsia. Porém, existiram 11 curtas que o estúdio considerou não ser possível a eliminação do conteúdo racista através de cortes. Estes curtas foram integralmente banidos da televisão e de posteriores VHS e outras mídias oficiais dos desenhos da Warner Bros. E, posteriormente, ganharam o infame título de Os 11 Censurados. Na próxima parte deste pequeno documentário, iremos apresentar as sinopses e análises detalhadas de cada um desses curtas, que por décadas estiveram indisponíveis ao público.
Deixe um like para a parte 2 e para mais curiosidades sobre desenhos.